A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória, e eu sou Dulce Maria. Estaremos aqui por alguns minutos com uma pessoa fantástica, amiga minha e amiga sua também, porque já fez alguns podcasts aqui conosco com temas muito importantes e muito interessantes. Inclusive, você pode entrar na grade aí da Central Podcast, da Rádio Evangelizar, e ver Silvia Novaski. Ela é psicóloga, mas ela também é missionária da comunidade Canção Nova e tem como dom aí a cura interior, é pregadora da palavra de Deus, enfim. É um dom aí que Deus deu para essa pessoa tão importante, tão querida e de uma trajetória assim maravilhosa, né? De um testemunho forte também. Então, hoje ela estará com a gente, né? Falando um pouquinho para a gente, e ela como psicóloga, está aqui o nosso tema, Silvia. Ela já vai se apresentar, acompanhamento emocional para cada etapa da vida, né? Ou sendo criança, ou sendo adolescentes, ou adulto, ou idoso. Então, ela vai falar um pouquinho dessas etapas, né? E da importância de ter um acompanhamento, seja na área profissional, seja nas áreas aí que a vida nos chamou, enfim, até para casar, Silvia. Será que estamos no mês de agosto? Eu posso dizer que estamos no mês de agosto, no mês vocacional também. Que importante isso, Silvia. A paz de Jesus, minha amiga. A Ele a glória. A paz, minha querida. A paz a você, né? Independente do horário que você irá nos ouvir, assistir, que agora já é videocast, né? Sempre a Ele a glória, né? A vitória e a nós o serviço, a missão, né? Então, eu fico muito contente de poder participar, de estar aqui nesse videocast, porque eu vejo que nós temos que também prestar serviço para a comunidade, né? Então, quando nós conversamos, né, qual seria o tema? E aí a Dulce me pergunta assim, o que mais tem chego no seu consultório? Exatamente. Chega de tudo, né? Mas eu vejo que existem situações em que nós podemos, já em casa, já assim, uma coisa é você olhar e outra coisa é você enxergar, né? Então, só que para poder observar direitinho, ver se a pessoa, independente da faixa etária em que essa pessoa se encontra, é necessário que você tenha um tempo de convivência, que você observe, você veja os detalhes, você observe a rotina, né? Porque com tanta gente hoje enfronhada na questão de trabalho, né? Muito Sim. trabalho, daí chega em casa correndo, já fazer os afazeres, não consegue acompanhar. Muitas famílias aí, muitos casais estão às vezes deixando os filhos o dia inteiro na escola. Então, quem está fazendo esse papel de olhar, de enxergar, Sim. de observar, tem sido os profissionais, né, da educação. E louvado seja Deus, né, se seu filho, sua filha estiverem numa escola que seja, né, bem responsável, e conheço aí professores e equipes maravilhosas. Que bom isso. E aí eu vejo a preocupação hoje, né? Eu vejo que sempre, né? Mas assim, Sim. hoje os profissionais da área da educação estão buscando cada vez mais. Só que às vezes quando eles lançam a responsabilidade para os pais ficam perdidos. Então, assim, esse olhar em casa, ter o mínimo de conhecimento, né? O que uma criança de tal e tal fase é capaz de fazer. Também começar a incentivar em casa, né? A responsabilidade, o cuidado, Sim. o zelo pelas coisas, o zelo pelas pessoas, o respeito. São Já coisas... começa em casa isso, né? A questão, né, esses dias nós estávamos num evento formativo e aí até assim o palestrante disse assim, por incrível que pareça, o óbvio precisa ser dito. Né? Aquilo que antes nós achávamos, não, isso se aprende em casa. Não, hoje a gente tem que falar, olha, tem que ensinar Exatamente. A criança, né? Como se comportar, tem que ensinar a criança a respeitar o outro, tem que... Uma série de coisas, porque assim, aquilo que a gente achava que se pegava por osmose, pela convivência, Sim. não tendo, vai ter que se ensinar. Nossos primeiros psicólogos foram os avós. Eu me criei com minha avó, né? No sentido porque a mãe
trabalhava o dia todo, o pai também, só voltava à noite. Então, esse olhar, vamos assim, essa menina vai dar isso. Esse menino tem jeito para aquilo. Então, começa um pouquinho na família. Tem idade para isso, Silvia? Por exemplo, você falou aqui, a partir da criança, adolescente, adulto. Mas a criança tem alguma idade que eu possa dizer assim, eu como mãe já fiz o que podia fazer, como pai, agora vamos procurar uma profissional nessa área, ou não? Primeiro, o casal ou a família, né? Hoje, que a gente vê com tantas realidades aí, né? Que a gente encontra aí as mães solo, os pais solo também, né? Nós temos hoje uma família diversa, né? Na nossa sociedade. E aí, o que a gente também observa pelas redes sociais? As redes sociais, às vezes, ela pode ser um entretenimento, mas pode ser também um tiro no pé, né? De você comparar a criança ou querer que a criança tenha aquelas habilidades. Primeiro tem que se deixar estimular, né? Então, a gente pega aí, com o bebê, você vê qual é a dica aí dos pediatras. A estimulação corporal, a estimulação neurológica, a estimulação da fala, né? Então, existe uma série de coisas que a gente vai encontrar por aí. Muitas vezes, os pais observando que seu bebê, né, que sua criança não está seguindo aquele padrão, eles, lógico, que já vão começar a procurar, né? Já vão conversar, né, com ali a obstetra, não, mas o pediatra e tudo. Mas não tem como a gente ficar, né, comparando, cada um. O que é complicado é que nós precisamos incentivar a individualidade, né? Se você tiver 2 filhos, 3 filhos, cada um é um, não podemos ter, né, equiparados, tudo certinho, vai ser assim, não. E também nem tudo é encarar como sendo, já sendo um transtorno. Ou, sabe, cada criança tem um tempo de desenvolvimento. Exatamente. Quando chega, né? Qualquer paciente que chega no consultório, às vezes ele já vem, por causa, né, das redes sociais, ele já chega com meio com um diagnóstico, assim, né? Às vezes os pais já chegam assim com a criança e dizem assim, acho que meu filho tem isso, né? E às vezes, quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber assim, acho que não é bem um transtorno, às vezes é a ausência da família. Daí a criança faz, né, das tripas do coração para chamar a atenção. Daí já dizem, não, essa criança já está tendo um transtorno de hiperatividade. Não, a criança às vezes está o dia inteiro na escola, chega em casa, não tem, né, quem olhe para ela, ela vai ter que começar a chamar atenção para ser olhada. Então, esse olhar, esse enxergar coisas positivas também, né? Hoje também, às vezes as pessoas focam muito no negativo, não focam aquilo que são qualidades, pequenas atitudes que poderia, né? A gente começou aí falando dos bebês, depois das crianças já, né? O que é incentivar dessas crianças? Eu tenho muito medo, e a gente começa a observar, às vezes, pela falta da essência, da presença desse pai, dessa mãe, começa a se colocar muita informação, muitas coisas no lugar. Em vez da pessoa, eu vou colocando um monte de brinquedo. Não estimula a criatividade, porque é tanta coisa, às vezes, naquele quarto, naquela sala, e não sei o quê. Só que o essencial que é ter uma pessoa interagindo, alguém que brinque com aquele carrinho, com aquela boneca, alguém que incentive, né, a criatividade. Aí que está faltando. Esses dias conversando com uma conhecida, e nada contra, o que a gente fala aqui é coisas corriqueiras, assim. Aí tem que buscar minha filha na natação, porque daí tem que levar no inglês, e do inglês a gente tem que ir não sei onde, e daí, e que horas mais ou menos você chega? Umas 9 e pouco. Não sobrou mais nada, assim, o cansaço do pai, o cansaço da mãe, a criança chega exausta e no dia seguinte é a mesma rotina. Nada contra, possa fazer uma natação, possa fazer um idioma, mas aí a família... Mas com equilíbrio, né? Sim, e aí você falava no contato com a família, né? O quanto isso é importante. No italiano tem aquele o dolce far niente, é um italiano perfeito. Mas esse doce não fazer nada, né? Ter esse tempo ocioso não se está tendo, porque assim, também tem que ter o tempo de não, sabe? Um tempinho de não fazer nada, um tempo de ter a mente desconectada.
Então, às vezes, a pessoa chega assim, eu tô cansada, eu vou sentar e vou mexer no celular. Ela tá ativando cada vez mais, Sim. ela tá rolando o feed ali, e ela tá vendo um monte de informações, ela não precisa ver coisas ruins, mas ela não descansa o cérebro. O cérebro tá sempre, né? Então, hoje, a gente vê aí, há uma série de trabalhos dizendo, né, que a pessoa tenha um detox digital, que a pessoa não utilize as redes sociais ou as telas 1, 2, 3 horas antes de dormir, a higiene do sono, uma série de coisas. Só que isso. no dia a dia as coisas não acontecem desse jeito. Alguns já viram que a vida regrada dá um equilíbrio, uma energia de trabalho, uma potência e um vigor. Então, assim, só que depende muito da busca da pessoa. Quando eu chego já no teu consultório, a pessoa já chega mal. Ou nem sempre. Ou algumas ainda procuram desde o início. Olha, eu gostaria de vir aqui porque eu queria que você me incentivasse. Não. Ou meio, aí assim. Depende. Por exemplo, quando a gente estava falando de criança, né? Esse fato, assim, né? O excesso de coisas, né? De que uma criança está fazendo. Chega um momento, às vezes, que essa criança não quer, né? Eu quero ter um tempo para estar com o pai e com a mãe, eu não quero fazer nada, eu estou cansada. E aí, o que acontece? A gente também não tem dimensão do que isso pode sobrecarregar para a adolescência e vida adulta. Porque, às vezes, pensa na nossa infância, Dulce, né? Nós íamos para a escola, tinha ali meio período do dia, né? Voltava, ajudava alguma coisa ali, olha lá se lavávamos a louça, alguma coisa, né? E vazava, era a tarde inteira, eu estudava de manhã, a tarde inteira brincando. A mãe ia chamar a gente à noite, a gente se enfiava com a vizinhança e a gente ia, né, brincar de pique-esconde, ia para... Nós não tínhamos, graças a Deus, naquela época não tinha nada de perigo, imagina, a gente se embrenhava naqueles... terrenos baldios que hoje nem existem mais, né? Para as crianças. Então, nós tínhamos campinho para brincar, para jogar bola. Famoso campinho. Para jogar betis, para jogar vôlei, né? Pique-esconde. Então, assim... Isso é chique ainda, eu nem isso tinha. Tinha esse tempo, né? Hoje, o que eu acho interessante? A criança não tem. E daqui a pouco ela vai... O que eu tenho percebido quando chegam os adolescentes? Alguns adolescentes chegam encaminhados, né? A mãe vem junto. Mas hoje, sabe o que é interessante? Os próprios adolescentes estão dizendo para os pais, olha, eu estou precisando de um acompanhamento. Que coisa, meu Deus. Como estamos aí em época de Olimpíada, né? Você vê, né, a Biles lá, né, a ginasta americana, né, ela precisou fazer um acompanhamento e ver um acompanhamento psicológico para poder depois desenvolver-se como atleta. A brasileira também. A Rebeca. Também né? disse, a minha terapeuta, ela disse uma hora numa entrevista, achei interessante. Então, os adolescentes já estão percebendo que uma cabeça não estando boa não adianta. Só que, ao mesmo tempo... Alguns pais chegam com os jovens, né? Eu estou preocupada. E aí uma coisa que até vale a pena a gente estudar e, de repente, até trazer pessoas especializadas nessa área, Dulce. Porque, assim, muitos adolescentes estão chegando hoje com essa ideia, assim, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero trabalhar, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de estudar, eu não sei. E, às vezes, acabam entrando até em crise de ansiedade. Chegam com crise de ansiedade, por quê? Porque quando eles se deparam com a porta, né, da vida adulta chegando, se aproximando, se bem que hoje a gente trata na adolescência, não vai só até ali 20 e pouco, um pouco mais ainda, né? Às vezes a gente leva até os 25, certo, né? Exatamente. E tem outros que vivem a adolescência até os 90. Tem os que não crescem. É problemático. Tem os que não amadurecem nunca. Mas, assim, o que acontece, muitos, né? O que a gente encontrava na nossa adolescência? A gente quer crescer logo, né? Nossa. A gente tinha 12, 13, já queria ter 18, né? Mas assim, nossa, gente, hoje eu não quero. A gente tinha 18 e entrava em pânico, em crise. Não, tinha 18 já se achava, né? Mas hoje eu vejo que muitos adolescentes estão chegando sem ter essa perspectiva. Então,
com esse tema, né, acompanhamento emocional para cada etapa da vida, o que os pais podem ir já percebendo, vamos ver, desde a infância. Sim. Essa criança tem habilidades, que nem eu estava na missa domingo. Tinha um molequinho, devia ter uns 2, 3 anos, e ele com aquelas violinhas de plang-plang, né? Na missa. De corda de plástico? Nem é de plástico, sei lá, de arame, assim. Aquilo lá, sei lá, né? E ele se parava em frente da equipe da música e quando começava a música, então assim... Impressionante. E é interessante que ele, na hora lá na paróquia que nós frequentamos, né? Eu e a Dulce frequentamos a mesma paróquia, Santo Antônio da Boa Vista. Na hora da consagração tem, né, aqueles sinos, né? Sim. Que tem, né? Os coroinhas tocavam a sineta e ele reproduzia... Eu falei assim, esse menino tem uma audição, ele tem um feeling para música. Então, você, pai, você, mãe, uma coisa interessante, assim, é não projetar, né? Eu quero um filho médico. Diferença, né? Isso que eu queria te perguntar eu quero um filho assim. Gostaria que ele fosse não sei isso. O quê. E, às vezes, a criança não é aquilo que o pai quer, mas... Aproveite, sim, porque geneticamente nós já temos, né, embutido em nós aí vários dons e várias qualidades. Tem coisas que nós fomos aperfeiçoando, mas já estavam em nós. Sim. Tem coisas que nós tivemos que aprender, né? Não foi nato. Mas é bom começar a observar, né? O que essa criança tem? Tem uma facilidade com linguagem, tem uma facilidade em lidar com pessoas. Essa criança... E aí entra também nessa questão do acompanhamento, Dulce. Comece a incentivar a sua criança, seu adolescente, a ter uma comunicação assertiva. Começando aonde? Em casa. Esse pai e essa mãe incentivando uma conversa, né? Aconteceu alguma coisa errada, em vez de vir já, né, com uma comunicação agressiva ou violenta, vamos conversar, isso aqui não está certo, mas eu quero que você possa e saiba que o que você precisar falar conosco, você poderá falar. Né? E aí nós vamos decidir o que vai acontecer, como vai né? Nós vamos encaminhar essa situação, mas não que esse filho tenha medo de se expressar, porque às vezes fala com os de fora e não fala com os de casa, mas por quê? Porque em casa não tem acolhida. Aí você diz, por exemplo, cada caso de fato é um caso. Sim. Tratar individualmente. Isso está acontecendo, é uma coisa geral. Não, seu filho é único, sua filha é única. Quando você fala, passamos da criança para adolescente, já chega um adulto, que já deveria estar resolvido, vamos dizer assim, né? Mas também chega no teu consultório e precisa desse acompanhamento. Qual que seria um passo, só para a gente ter uma ideia, o que seria o primeiro passo de um psicólogo? Escuta e depois vai conversando com a pessoa. Só para a pessoa que está nos assistindo, assim, ter uma... Os primeiros... Uma coisa bacana que eu tenho observado é que tem caído muito os preconceitos com a questão do psicólogo, psiquiatra, que né? Bom isso. O fato da pessoa buscar ajuda já é uma coisa muito especial, é uma maturidade. Às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade quando, assim, eu não gosto muito, assim, quando a mãe traz meio na marra o adolescente, né? Ou o marido, né? Ou o marido traz a esposa, assim, tipo, deu um jeito, né? Então, a gente conversa, até mesmo porque eu brinco, tem que dar esse match, né? O paciente ou o cliente, conforme a abordagem, ele tem que dar esse match, né? E eu tenho que olhar se aquela pessoa... se ela quer investir, porque é um investimento de tempo e também financeiro. Então, assim, tem pessoas que chegam para nós numa situação já bem grave, mas por quê? Porque não teve esse acompanhamento emocional. Às vezes é aquele filho, assim, que sempre foi bonzinho, queridinho, maravilhosinho, mas lá dentro estava vivendo uma crise e daí, quando chega em determinado momento, essa pessoa... vem à tona e a família não sabe o que fazer. Isso é muito comum acontecer. Então, comece a observar, né, o seu filho, a sua filha, o seu companheiro, o casal, né? Tem uma coisa diferente, posso te ajudar, estou percebendo que você está triste, estou percebendo que você está ansioso, está angustiado. Isso também entra o ver, observar, né, e o ajudar.
Eu lembro que tinha um tempo que era assim, tinha que ter tempo para tudo. Por exemplo, você chegou aos seus 20, você tem que estar resolvida. Por que você não se resolveu ainda? Não tem uma idade. De repente, eu posso me resolver com 30. Eu decidi trabalhar até uma certa idade e me resolvi com 35, com 40. Essa idade cronológica, ela é positiva ou também cada caso é um caso também, né? Eu conheço você já. Quando você fala isso, Dulce, tem que trabalhar o caso, tem que ver a pessoa, tem que ver sua história. Sim, porque a pessoa Tô ficando formada diante dessas coisas. Já vai ficando por osmose, né? Psicólogo por osmose. Por exemplo, por mais que a gente diga assim, a gente chama isso de etarismo, né? Mas quantas mulheres que quando chegam aí nos seus 30, 35 anos, se não casarem e não tiveram filhos, por mais que aí digam, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer, né? Você pode ser livre, você pode, né? Você pode congelar seus óvulos, caso, né? Sim. Eu estou falando, gente, não leve em consideração, às vezes, questões que a igreja não aprova. Né? Mas eu estou falando assim, o que se ouve na sociedade? Exatamente. Só que na mulher, né? Vamos dizer assim, lá dentro a sirene biológica tá, né? Tipo assim, nossa, eu não casei, eu não sou mãe, eu quero ser mãe, não sei o quê. E aí, às vezes, ela entra numa pira, numa neurose mesmo, né? O homem, hoje, às vezes, o que a gente vai encontrar? Às vezes, uma falta de, meu Deus, como é que é ser homem hoje, né? O que é o homem hoje em termos assim, é provedor, não é provedor, divide contas, e aí a gente vai encontrar, né? Aqueles homens que chegam com processos depressivos, todos os transtornos que a gente conhece aí dentro da área da psiquiatria, homens nas mais diversas realidades. Sim. E tem uns que chegam, tanto homens quanto mulher, quanto jovens, chegam e dizem assim, eu vim aqui porque eu quero eu quero ter autoconhecimento. Eu quero melhorar, né? Chegou para mim um paciente que era uma situação dentro daquela que a gente avalia no DSM, né? Que tem a nossa bíblia lá dos transtornos mentais. Ele tem um transtorno até, como diz os médicos, importante, né? Quando fala que é importante, para saber que é dureza. E aí você vai vendo que com o acompanhamento correto, o quanto esse jovem, ele foi dando passos, né? E foi, lógico, tinha algumas regressões, mas... E como a gente conseguiu avaliar, né? Quando ele se percebeu que alguém chegava, que alguém olhava para ele, né? Ele tinha um grave problema com o pai, mas a mãe olhava e ajudava, não adiantava. Quando entra a pessoa externa, né? No caso, a terapeuta, ali o processo terapêutico, esse rapaz se descobre capaz, né? De ter uma vida praticamente normal, está inserido no mercado de trabalho, está voltando a estudar. Olha só. Né? E se a gente fosse olhar, nossa, essa pessoa estaria condenada a ficar dentro de casa tomando remédio psiquiátrico. Não. O trabalho de um psicólogo pode também ser externalizar o melhor que o outro tem e o outro nem sabe, isso? Sim. Já aconteceu muito com vocês? Sim, com certeza. Isso é muito bom. Às vezes a pessoa chega procurando, ela vem com uma queixa ou uma situação pontual. Só que aí você vai puxando os nós, né? E vai descobrindo coisas, assim. Às vezes a pessoa vem com uma situação isso aí, outra. E na demanda vai acontecendo e vai descobrindo outras coisas. E ela diz, uau, eu não imaginava. Ou eureka. Eureka. Né? Eureka lá do tempo da história, né? Esse é antigo. É antigo, mas é que hoje a palavra chique é insight, né? Quando você tem uau, nossa, não sabia que era isso, sim, né? Sim. Isso tá me travando, isso nossa, eu posso isso, e aí o incentivo. Então, para acompanhar cada etapa da vida, então a gente, não sei como é que tá o tempo, a gente deve estar acabando. Gabriel, na operação técnica. Nossa, tem muito ainda. O que é um gatilho? Pegando esse fio da meada que você está falando. Não, peraí, vamos por partes, né? Vamos por partes. Porque assim, a gente está falando, né, da criança, do adolescente, do adulto, o casal, né? Ou, né, quando a pessoa ali se descobre ela quer constituir família, ela quer gerar filhos, né? Isso também é importante. E até mesmo a pessoa parar e pensar... não ir também pelas questões que a sociedade fala,
né? Porque você vê assim que um casal que hoje decide ter mais de 3, 4, 5 mais filhos, nossa, que louco. Que loucura. Né? Ter filhos. Nossa, meus avós tinham 10, 15. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que acolher muito a nossa individualidade, nossa subjetividade, a nossa responsabilidade também. E aí você vai, e ainda, né, dando continuidade, você também pode acompanhar, pode não, deve acompanhar, né, os pais, a pessoa idosa. Sim. No dia da... No primeiro domingo de agosto, eu estava na missa e o padre falou assim, sexta-feira foi o dia dos avós e o dia dos idosos. Então, a pessoa a partir dos 60 anos é tido como idoso. Teve gente que ficou bravo. Imagina, 60 anos. E outros felizes, porque vão ter estacionamento grátis. Passagem. Né? E aí, assim, você vê, aí entra as crises também, né? Nossa... 60 anos, já sou idoso. Então, assim, nós precisamos ter essa... e aí entra aquelas conversas, né? Eu tenho 60 anos, mas o corpinho de 70 e a cabeça de 15. Ou outra, eu não me sinto idoso, eu não que me idoso sinto velha, não sei o quê, né? Tanto que eles estão hoje reformulando aqueles ícones, né? De estacionamento da pessoa. Aquela pessoa toda largadinha, assim. Né? Imagina, com uma bengalinha na mão. Então, tudo isso você vai vendo que reflete. Né? Acho que a pessoa também pode entrar na verdade, a gente pode entrar em crise em qualquer idade da nossa história. Eu ia falar. Né? A criança pode entrar em crise, às vezes por não se sentir amada, por não ter tempo, por não, né, de alguma forma passar por uma rejeição. O adolescente, por si só, já é uma fase bem difícil. Se a gente olhar, assim, acho que a adolescência e a vida do idoso são fases muito cruciais, assim, né? Porque o adolescente tem aquela coisa assim, né? São muitas possibilidades. Sim. Né? E às vezes eu não me sinto capaz, eu não me sinto... Uma queixa comum, Dulce, que eu fico assim... Nossa, dos adolescentes é a dificuldade de fazer amigos. Você acha que é um pouquinho isso aqui também? Um pouquinho não, total, né? Total influência, total. né? Porque o que acontece, as pessoas vão tendo dificuldade de ter esse tete-a-tete, esse tu-a-tu. Né? Porque aqui eu não gosto, eu deleto, eu bloqueio. Como é que eu vou te bloquear? Né? Então, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil de você se esconder. Então... Eu tenho que aguentar, né? Nós nos relacionamos aqui, posso até te bloquear na minha cabeça, mas no trabalho eu vou ter que te aguentar o dia inteiro. Só que aí também você vê como impacta, por exemplo, alguém que quer se relacionar num relacionamento aí afetivo, né? Quer namorar, quer casar. Como é que é essa convivência? Né? Como é que é esse dia a dia? Como é que é enxergar? Porque aqui, geralmente, a gente enxerga as coisas bonitas, belas. Ninguém posta foto... Até que é interessante, eu estava observando esses dias, uma artista renomada autorizou que gravassem, né, os dias de crise dela, de uma enfermeira, a Celine Dion, né? Sim, eu ia falar isso. Que ela tem aí, né, uma crise, uma doença degenerativa, né, uma rigidez muscular, e ela incentivou que filmasse, né, ela tendo os espasmos, tendo a crise, ela não estando maquiada, para mostrar que a vida é real, né? Então, nós precisamos também começar... Primeiro, qual que é a melhor vida? É a vida que é vivida, é a vida que nós temos. É a sua. É a vida que você tem, é o que você tem hoje, dentro das possibilidades. Que dá para mudar, que dá para melhorar. E tendo sempre um olhar, né, com esperança. Eu tinha uma amiga, tenho ainda até hoje, né? Sempre aquela coisa, uma amiga, um vizinho, né? A gente fala assim. Ela diz assim, eu deixo tudo, mas a minha psicóloga, meu terapeuta, eu não deixo. Por quê? Ela diz que cada vez que ela tem uma dificuldade de tomar uma decisão ou uma missão nova que vem na vida dela, um trabalho novo, ela não consegue avançar. E aí ele diz, o meu psicólogo me ajuda. Às vezes não sou eu que tenho um grande problema, mas aquele focou. Você me apresentou isso aqui agora. E agora, como que eu faço? Tentei, até onde deu, tentei. Não consigo ir para frente. Vou procurar a Silvia. Então, tem também disso. Por exemplo, eu vim com este problema, Silvia. Vim com essa... Dá para trabalhar só
Sim. a ajuda do psicólogo para uma situação, por exemplo. Sim, e não precisa ser só coisas negativas, né? Às vezes a pessoa acha assim, eu Exatamente. vou lá, mas vai que ela vai dizer que eu tenho um transtorno. Não, às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão. E às vezes é uma coisa rápida e fácil. Sim, teve uma vez uma paciente que chegou e foi em uma sessão. Maravilha. Né? Ela era uma profissional que estava há muitos anos no mesmo emprego. E aí ela foi demitida. Né? Então, a demissão é um luto terrível, né? E ela não estava preparada. Mas aí, qual foi... E por que eu achei bacana? Porque em uma sessão apenas, né? Numa conversa bem boa, bem tranquila, eu fiz com que ela enxergasse que aquilo que parecia ser terrível, né? Ser demitida nessa idade. Isso é importante o pessoal saber ser disso. demitida nessa idade, não sei o quê. Eu falei assim, olhando aqui o teu currículo, a tua vastíssima experiência nesse assunto aqui, que não é para qualquer um. Ela trabalhava, né, com um material muito, né, era um produto muito próprio, que tinha que ter muito conhecimento de causa. Falei assim, saiba que você tem oportunidade até ou de você começar o teu trabalho, a tua empresa, ou você se ampliar, você se encorajar. E aí essa mulher sai daquela venda da tristeza e ela se abre e diz assim, nossa, existem outras possibilidades. Poderia ser o contrário. Pode ser aquela demissão, um grande bloqueio, né? Para o resto da vida dela também, né? Sim, a gente tem que olhar todas as coisas. Aconteceu, o que isso quer me ensinar? Né? Tá acontecendo algo complicado, mas por isso que tem que parar, não dá para agir só pelas emoções. Por isso que eu tenho que trabalhar, né, razão e emoção. Por isso que eu tenho que estar atento, né? Por exemplo, eu olho. Se eu for uma pessoa mais negativa ou deprimida, será que eu consigo enxergar alguma coisa boa nos meus familiares, ou no meu trabalho, ou no que eu faço? Por isso que é importante ter esse tempo de convivência. Às vezes eu olho os pais assim que não enxergam esses filhos, né? As crianças estão virando do avesso lá. E aqueles pais assim, sabe? Deixando as coisas acontecerem. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, ele colocou 5 dedos. Eu sou resolvida em tudo aqui. Aí ele chegou no 5º, né? Podia ser aqui também. Ele disse, nisso eu não me resolvi até hoje. Não vou falar assim, né? Detalhes. Mas ela disse que se resolveu na área profissional, se resolveu na área isso. Ele disse, aqui eu não tenho controle. É o que leva ainda ela a fazer a terapia dela, o que leva ela aquela contínua construção da vida dela, né? Por isso que você falou acompanhamento. Aí você ajuda essa pessoa para ela se encontrar. Por que você não consegue nessa área? O que te impede? Sim, e aí muitas vezes você vai acompanhando e daí vai dependendo do profissional, né? Sim. A gente vai observando se a pessoa tem algo ali que bloqueia, se ela tem um trauma, daí dá para destravar aquilo, dá para melhorar. A pessoa tem que ter também força de vontade, porque o terapeuta ele vai começar a trazer opções de mudança, mas se a pessoa não aderir, daí eu já várias vezes já falei para pacientes, eu falei assim, eu não tenho paciente de estimação, não fico cultivando e inventando arte para ter alguém que não é do meu feitio, e eu não quero ver você perdendo tempo e dinheiro. E também você está gastando o meu tempo. Porque às vezes essa coisa de eu me dar bem, de eu encontrar um psicólogo, um terapeuta com que eu me... Sim, e tem uns que você vai e você não dá. Sim. É o match que eu falei, né? Não é esse, né? Aquele feeling que tem que ter. A pessoa tem que olhar e assim, ela tem que perceber. Tanto assim que na primeira sessão que eu faço, eu já não dou né, a documentação para assinar, nada. Eu espero. A pessoa às vezes tem que fazer a experiência, ela tem que ir para casa, ela tem que ver se ela gostou, se ela não gostou, né? Eu também tenho que olhar se essa pessoa vai aderir ou não. Às vezes eu digo para ela assim, olha... E às vezes a pessoa chega já com uma ideia pronta e fala assim, não, esse não é meu jeito de trabalho, então é melhor você procurar uma outra pessoa. Dentro desse acompanhamento aí, a gente volta de novo àquilo que eu perguntei para você. O que é gatilho? Eu estou acompanhando, você está acompanhando a pessoa. Nesse acompanhamento acontece o gatilho, isso? Quando você fala alguma coisa da vida da pessoa, ela se incomoda com aquilo. Isso pode ser o gatilho? Sim. Ou o que seria o...
Gatilhos são situações, pode ser palavras, pode ser gestos, pode ser omissões, pode ser situações em que a pessoa, ao vivenciar aquilo, né, ela vai ter uma recordação de algo ruim, ou até mesmo incentivar que ela tenha uma atitude, um comportamento ali que ela seja até explosivo, né? A pessoa, às vezes, falou, né, ouviu uma palavra e se ela não tiver bem em equilíbrio, ela pode, então, né, ter um certo... trazer um comportamento até, né? agressivo até às vezes. Uma palavra, né, um grito, é abrangente. E aí você pode dar algum laudo? Teria que ser um podcast só de gatilho. Só disso. Mas aí dá para dar já algum laudo? Dizer, olha, isso aqui te incomodou, então vamos tentar ver a gente vai trabalhando, né? Assim, por que tal palavra? E isso você pode perceber em casa. Às vezes, né? Com o filho, com o marido. Uma coisa que você fala ou que você ouve que te causa aquele mal-estar ou te causa aquela aflição. Por que eu senti isso? Né? Ou uma experiência negativa que você vivenciou e daí quando você, às vezes, revive... Aí pode entrar abusos também, Silvia? Aí são outros podcasts. Outro podcast. Feedcast agora. Aí o feed. Tantas coisas, né? Porque isso aí pode ser uma apenas, né? Sim. Uma palavra... Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra e eu falei uma palavra e a pessoa se levantou na hora e já esbravejando. E ali eu observei que aquela palavra, ela deve ter, né? Aquilo foi esse gatilho, né? Para ela já se pronunciar e dizer não é desse jeito e não sei o quê. Totalmente fora do contexto, desequilibrado e tudo. Então, por quê? Porque emocionalmente ela estava desequilibrada e esse gatilho foi para ela né? No momento já deu para dar o laudo. Você isso. Um laudo não, né? Mas, assim, voltando, né, para o tema, né, esse acompanhamento emocional para cada etapa da vida, observar, né, desde a criança, né, essa criança é uma criança alegre, é uma criança que brinca, é uma criança divertida, tem um histórico aí, história do pai, da mãe. A gente também tem que olhar o histórico, né, familiar. Esses dias, acompanhando uma paciente, a mãe dela me chama, né, no WhatsApp e diz assim, olha, eu gostaria que você não esquecesse, mas eu tenho um dado para te dizer, né, mas na minha família aconteceu assim, né, transgeracionalmente, suicídios. Né? Então, ela falou assim, eu tenho medo que a minha filha venha desenvolver também, né? Porque isso está no sangue. Do jeitinho da mãe, mas a mãe foi certeira. Sim. Então, a gente também tem que olhar situações que se repetem de geração em geração, né? Então, observou algo diferente. Por isso que tem que ter esse olhar, por isso que tem que contemplar, por isso que você tem que conviver. Porque se a pessoa não convive, ela não vai enxergar. Por que a pandemia trouxe à tona tantas situações difíceis, né, entre os casais? Porque era muito fácil, levantava, cada um ia para um lado, se encontrava na hora do almoço ou à noite, né, beleza. Quando começa, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala. Começa a ficar 24 horas juntos, né, então assim... Mas não precisa se separar. Não sabia lavar louça? Não precisa se separar, né, mas começa a... Aí que a gente encontra as imaturidades, né? A pessoa imatura se encontra uma dificuldade, ela já quer se mandar, já quer fazer a mala, já quer ir embora, já não é assim. Às vezes é falta de diálogo, às vezes falta desse olhar que você falou. Se vê no seu tempo, você viu, né? Como rápido vai. Agora que depois dessa breve... Agora que vai começar dessa breve introdução. Breve introdução. Veja que a Silvia já vem algumas vezes aqui, né? Com temas muito bons. Esse aqui não deixa de ser um tema bem interessante. Eu te convido a você procurar dentro da nossa central podcast da Rádio Evangelizar, né? Como ela falou mesmo, videocast, agora você pode nos assistir através do nosso YouTube. Isso é fantástico, muito bom você ver aonde que a gente está, né? Você vê o rapaz hoje aqui
tá quase dormindo aqui, mas tá aqui do meu lado. Gabriel, na operação técnica aqui da Central. Uma pessoa fantástica. Obrigado, Gabriel, hoje pela tua ajuda aqui com a gente. Gabriel, se eu soubesse que você estaria aí, eu ia pedir um efeito, né? Um efeito sonoro, alguma Não, mas coisa ele vai assim, pôr. né? No final ele vai. Quando eu falar do gatilho, você faz... Isso. Né? Alguma coisa assim, a gente começa a fazer alguma coisa fundo mais... musical aí. Silvia, querida, assim, super obrigado mesmo. Sei que você deixou muita coisa para estar aqui, né? O horário que a gente grava aqui, esses podcasts, esses videocasts, você também está atendendo os teus pacientes lá. Mas onde que a gente encontra um pouquinho também para ver a vida da Silvia, para mandar alguma mensagem, para marcar alguma consulta? Eu tava rindo, né? Porque eu coloquei lá no Insta, né? Uhum. Que eu produtora, né? Que eu produzia Tá material para o Instagram, né? Eu não sei o quê, conteúdos que não dá tempo, não gente. Dá tempo, né? Então é Silvia. o que... Mas assim, arroba, né? Silvia Novadsky, Novadzki. Tá aqui. Uhum. Daí, ali o pessoal geralmente manda mensagem pelo Insta. E tem o WhatsApp, já que você clica aqui, já entra diretamente no teu WhatsApp. Psicóloga clínica Silvia Novadsky, está aqui no Instagram. E você já clica em cima desse link e vai diretamente no teu WhatsApp pessoal. Aí mesmo você dá para marcar uma consulta. Sim, eu não fiz ainda, não deu para fazer. É uma pessoa fácil da gente conversar. Não, a gente se encontra o povo no... Gente, esses dias foi muito engraçado. Eu fui num velório, meu né? Deus. Sentei, né? Bonitinha, quietinha. E quando eu sentei, a pessoa do meu lado, assim, olhou para mim. A mulher da televisão. A mulher da televisão. Porque alguns vivem aqui na Evangelizar, né? Mas a gente ia falar disso também. E aí eu vejo assim, gente, acima de tudo, nós estamos força aqui da comunicação, né? para prestar um serviço comunitário, para trazer algo descontraído, gente. Porque assim, hoje se você olhar, se nós olharmos pelo Instagram, pelo Google, a gente é doente e tem, né? E às vezes não precisa... Eu sempre vou começar com o paciente olhando os aspectos físicos, encaminhando, Não tenha medo, viu, gente? Não tenha Depois medo. o psicológico e também encaminho para que vá buscar, às vezes, a cura interior, as coisas espirituais. Só para finalizar, né, em qualquer área, né, nesse acompanhamento, meu querido e minha querida, incentive sempre as pessoas da sua família a terem uma boa comunicação, né, porque a gente está vendo que as pessoas não estão conseguindo conversar, estão se fechando, né, então incentive a autoestima, então elogie, não use de sarcasmo, né, ai, tá gorda, tá feia, tá não sei o quê. Sim. Gente, isso só destrói a autoestima. Incentive a autorresponsabilidade desde pequena. A gente encontra vários posts, né? O que uma criança de 2 anos pode fazer? Pode juntar os brinquedinhos. De 3 a 5 anos, o que a criança pode fazer? Incentive, né? Que tenha cuidado com as suas coisas, com o seu material, cuidado com as pessoas, cuidado com as palavras. Incentive também, comece a buscar qual é a vocação, né? Às vezes os pais são advogados, mas será que essa criança vai querer seguir o ramo do direito? Será que essa criança às vezes não vai querer, né, ir para uma outra área? Eu tenho um sonho que meu filho seja médico, minha filha seja médica. Mas às vezes a pessoa não tem essa vocação. Então comece a conversar, mostre, na adolescência é importante. E sempre começa a trabalhar desenvolvimento de habilidades. Agora, pós-Olimpíadas, muita gente põe os filhos nas escolas. Por quê, né? Porque eles se encantam. Tudo com equilíbrio, né, Silvia? Né? Mas incentive a atividade física, cuidados da casa, cuidados com a alimentação, administração do tempo, administração financeira. Isso... Desde pequeno, você vai, né, com a criança ganhou um dinheirinho, o que dá para comprar? Né, eu lembro sempre uma certa disciplina. Eu lembro também, do meu sobrinho, né, que a gente chegava e dizia assim, compra isso para mim, tia. Eu falei, não tem dinheiro. Não, mas passa o cartão. Pronto. Ou vai na casa da avó que a avó dá tudo. Né? E aí também, acho assim, e não tire dos idosos, né? A autonomia, incentive, né? E outra coisa que é interessante que a gente pode fazer em outro podcast, né? Como cuidar, né? Dos pais idosos, da pessoa idosa. Você tem bastante porque assim a gente precisa também ter um equilíbrio como pessoa, como adulto ou quem é responsável como cuidador,
para poder atender as demandas, porque assim, querendo ou não, eles estão vendo assim, gente, é final da linha. E acho que a coisa mais gostosa é quando a gente consegue promover para a família, para o idoso, para o vovô, para a vovó, uma vida digna. Mesmo que sejam teimosos, mesmo que sejam o que for. Obrigada, mas sabe, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, gente, 45 minutos é foco, mas fazer o quê? A Ele toda a honra, Ele é a glória. Toda a glória. Meu querido irmão, minha querida irmã, é isso aí. É para ficar mesmo esse gostinho de quero mais. É um podcast muito gostoso, como falei, uma pessoa que já veio aqui, você pode buscar outros podcasts com a Silvia, com outros temas também importantíssimos como esse. A gente vai ter outros, Silvia, tenho certeza, na tua disponibilidade, na tua agenda. E quer saber um pouquinho mais do trabalho dela também aqui na TV Evangelizar, viu? Ela acabou de fazer agora, gravar Momento com Maria, hoje pela TV Evangelizar, você pode encontrar no YouTube, né? Oficial da TV Evangelizar também. Também você já fez Eu Tenho Fé, também à noite. Enfim, é um trabalho, como ela diz, Noite de louvor. Noite de louvor também, a serviço do reino de Deus. Esse foi mais um podcast, A Ele a Glória, com Dulce Maria, hoje com minha convidada Silvia Novas, psicóloga, missionária da comunidade de Canção Nova. A gente traz isso aqui porque é a história dela e ela é uma consagrada dentro dessa comunidade católica. Você pode encontrar mais podcasts dentro da Central Podcast da Rádio Evangelizar. O meu é A Ele a Glória, mas tem outros também que são fantásticos. Até o próximo podcast. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.